Chegamos então ao 10º episódio da série Vamos Ler Kanji. Aqui a gente pratica a leitura de palavras em kanji dentro de sentenças. Então, vamos começar? Primeira frase. Kutsu de agaranai de kudasai. Não entre de sapatos. Kutsu significa sapatos. Agaranai significa não subir. A gente pode entender como não entrar nessa frase especificamente, porque quando a gente chega nas casas japonesas, existe a tendência de possuir um primeiro degrau na entrada da casa, em que você não entra de sapatos, geralmente. Os sapatos ficam na parte de fora daquele degrau, você entra apenas de meia. Por isso que agaranai de kudasai, com a estrutura te kudasai, que passa a ideia de faça por favor. No caso, na negativa fica nai de kudasai. Por isso que a gente pode entender essa parte de agaranai de kudasai como não suba ou não entre, porque a gente está falando da entrada das casas japonesas. Segunda frase, rouka o hashiru na. Não corra pelos corredores. Rouka significa corredor. Hashiru na significa não corra, está no imperativo. Vem do verbo hashiru, que significa correr. Quando a gente tem um verbo na forma de dicionário, como hashiru, por exemplo, e a gente coloca o na depois, a gente passa a ideia de imperativo na negativa, então não faça. Só que essa é uma forma informal, então não saia usando esse imperativo negativo com qualquer pessoa. O nai de kudasai é mais recomendado, mas essa é a ideia que expressa aqui. Rouka o hashiru na é não corra os corredores, não corra pelos corredores. Próxima frase, uage wa arimasu ka? Blusa, você tem? A palavra que a gente tem aqui é uagi, que significa casaco, blusa. Literalmente é a vestimenta de cima, né? Uagi. Então aparece o arimasu ka para passar a ideia de que tem como pergunta. Então, uagi wa arimasu ka é tipo tem blusa? É mais ou menos isso. Próxima frase. Helicopter ga yama no ue ni orimashita. O helicóptero pousou em cima da montanha. Yama significa montanha. Ue significa acima ou em cima. Orimashita significa descer, pousar. Helicopter significa o helicóptero. Então, o helicóptero, yama no ue significa em cima da montanha e a gente tem o orimashita, que significa pousou, desceu. Por isso, o helicóptero pousou em cima da montanha. Próxima frase. Hidari ude o kossetsu shichatta. Acabei quebrando o braço esquerdo. Hidari ude significa braço esquerdo. Kossetsu significa fratura. Esse shichatta, no final, passa a ideia de que eu acabei fazendo sem intenção, então acabou acontecendo. É a estrutura teshimaru, que significa acabar fazendo, no passado, que fica teshimata. E esse teshimata acaba ficando chatta por causa de uma contração de fala. Fica mais informal dessa forma. Eu vou deixar aqui o link recomendado para vocês assistirem a aula sobre essa estrutura teshimaru também. Porém, para essa aula, lembrando que ela passa a ideia de que eu acabei fazendo, a gente pode entender que kossetsu shichatta significa que eu acabei quebrando, claro, sem intenção, hidari ude, o braço esquerdo. E a última frase dessa aula, kuruma wa michi no migi gawa o hashiru. Os carros correm pelo lado direito da pista. Kuruma significa carro, então kuruma wa falando sobre os carros, michi significa caminho, rua, pista, migi gawa significa o lado direito e o verbo hashiru, no final, que significa correr, já apareceu também nessa aula. Michi no migi gawa é o lado direito da pista. Então, falando que hashiru, eles correm o lado direito da pista. Quem? Kuruma, os carros. Então, essa foi a aula de hoje, essas foram as frases da 10ª aula. Lembrando que vocês também podem acessar essas frases no nosso blog. Lá você pode ler com mais calma, copiar as frases também se você quiser. E inscreva-se no canal também quem não for inscrito. E eu vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau!